Olá pessoal, tudo bem? E aí? Bem, semana passada eu estava meio ocupado, né? No final de semana a gente teve aí o treinamento de Big Data em Brasília, né? Tivemos aí um final de semana repleto de coisas novas aí para quem esteve no treinamento e até para mim, né? Quando a gente está falando de Big Data é bem difícil se manter, já é difícil se manter com qualquer tecnologia, mas ainda mais um ecossistema tão grande é mais difícil ainda. Bem, qual é o intuito aqui? O que eu quero mostrar para vocês é uma demo do Polybase. Então, o Polybase, na verdade, é uma tecnologia proprietária da Microsoft, onde a ideia é funcionar como uma ponte entre sistemas de Big Data, nesse caso aqui eu estou falando do HDFS, do storage, onde eu guardo e armazeno as informações em blocos, para com SQL. Então, sim, eu consigo acessar diretamente do SSMS ou do SQL Server, tá, a partir da versão 2016, um blob, ou seja, tanto o Blob Storage do Azure, quanto distribuições, por exemplo, de Hadoop, nesse caso Hortonworks ou Cloudera. Né? Então, olha só aqui. Aqui eu vou criar um banco de dados. Então, vocês podem ver chamado AWS HV Polybase. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é me certificar que a feature do Polybase está instalada. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês que esse cara realmente está instalado e onde eu vejo esse cara aqui. Primeiro que eu preciso do Java SE 8. Se você instalar, a dica aí para você economizar algumas horas, se você instalar o Java SE 10, ele não funciona. Você tem que ter o Java SE 8. Tá? Então aqui você vai ter o Polybase Data Movement e o Polybase Engine. Então, esses caras eles têm que estar funcionando para que eu possa trabalhar com o Polybase. Bem, como eu falei para vocês, essa tecnologia é uma tecnologia que funciona como uma ponte do SQL Server para com o storage, né? Então, um dos benefícios aí de trabalhar na Microsoft é que tudo é integrado. Então, eu consigo acessar um blob storage dentro do SQL. Isso vai fazer com que eu minimize o contexto e a troca de tecnologias da transferência de dados entre um storage para com SQL. Se a gente pensar em um ecossistema de Big Data, vamos supor que a gente tem um HDP aí da Hortonworks ou o Cloudera CDH, essas informações podem estar armazenadas nesse sistema, né? Então, no HDFS, no Distributed Storage File System. Então, o que eu posso fazer? Eu posso me conectar e trazer essas informações, tanto importar quanto exportar esses dados. Tá? Mas a ideia é trazer esse cara para dentro do SQL Server e trabalhar. Então, eu posso conectar aqui numa diversidade de clusters e de storage blob, que está aqui, opção 7. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é criar uma Master Key Encryption para o banco de dados. Então, eu estou usando o Polybase, estou criando uma Master Key Encryption. E aqui é bem tranquilo, né? O que eu vou fazer? Eu vou criar um Database Scoped Credential. E o que é isso? Isso aqui é o meu storage apontado com a minha secret, que é a chave de segredo que eu tenho. Então, o que eu estou fazendo aqui, na verdade? Estou criando uma credencial que acesse lá o meu storage. Bem, aqui embaixo, já que eu defini qual é a minha credencial de acesso ao storage, eu vou definir realmente a localização do meu storage, onde estão os dados que eu quero buscar, utilizando aquela credencial. Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma fonte de dados externa, e aí eu estou dando nome, e aqui eu estou falando qual o quê? Tipo Hadoop, tá? E eu estou passando localidade para esse cara. Então eu vou pegar lá do STG Files, BRZ Moreno, .blob.core.windows.net. E aí, claro que ele está me pedindo a credencial. A credencial é exatamente a credencial que eu acabei de criar. Bem, agora que eu criei a credencial e criei o source, ou seja, aonde é que esse meu dado está, antes de eu criar a tabela em si, criar essa definição, eu posso criar aqui um external file format. O que eu estou falando aqui? Eu estou criando um formato de tipo para ser importado. Então, eu estou criando um tipo aqui TXT, ele é delimitado e as opções o campo é dividido por coluna e tem delimitador de string por aspas. Tá? Então, eu estou criando aqui, esse é o meu contexto do arquivo que eu estou importando. Então, eu posso, por exemplo, para diversos tipos, ter diversos de file formats, o que é legal, porque eu posso simplesmente chamar, em vez de precisar definir ele em momento de criação. E agora aqui, como a gente sabe, eu vou definir uma tabela. Né? Então, eu estou criando um external table, uma tabela externa. Então, aqui são as propriedades da minha tabela. E olha só que interessante aqui, pessoal. Eu estou adicionando with e agora eu vou adicionar algumas colunas aqui. Então, location é a localidade onde esse arquivo está. Lembrando que essa localidade aqui está apontada diretamente com a localidade do meu SDG Files.
Então, nesse caso aqui, eu estou dentro desse blob storage, dentro desse container, dentro desse local, buscando esse arquivo aqui, tá? Aqui eu estou utilizando a fonte de dados que é o Azure Storage, ou seja, lá a fonte desse cara, o tipo do formato que a gente acabou de definir, e eu estou escapando da primeira linha, porque na verdade a primeira linha é o header do arquivo. Então, se a gente dá uma olhada nessa definição aqui, olha só que interessante. Então, se eu vier aqui no AWS Polybase, tabelas, e aí agora eu tenho essa adicional de External Tables, olha só que interessante. Eu tenho uma tabela, definição da tabela criada. Se eu vier em propriedades, por exemplo, eu consigo ver toda a informação da tabela, o que é extremamente interessante aqui. Ele me mostra as tabelas externas que eu tenho conexão. Né? E aqui é o momento que eu vou fazer, eu vou criar estatística. Então, eu vou pré-determinar estatísticas para a consulta que eu vou fazer. Então, a ideia do Polybase aqui, pessoal, é fazer o quê? Com que eu consiga ter acesso a processos de Big Data, nesse caso aqui a gente está falando ao HDFS, eu consigo fazer queries dentro de files, eu consigo utilizar para importar e exportar os dados. Mas o grande legal aqui é que nesse caso eu estou te mostrando uma execução sem push down computation. E o que seria nesse caso aqui? Aqui eu estou utilizando somente o blob storage. Então a gente vai fazer uma query nesse cara de agrupamento lá daquele arquivo. Né? Então lá em tempo de execução ele vai fazer essa agrupação, esse agrupamento e vai trazer para o SQL. O que eu posso fazer também é, se eu estou trabalhando com um grande montante de dados, é claro que nesse caso aqui eu estou utilizando um link para trazer essas informações aqui. Então, teoricamente, eu estou utilizando o processamento do SQL por debaixo dos panos para fazer esse cara. Mas se eu tenho um processamento muito grande, eu tenho limitação de processo por si mesmo. Então, o que eu posso fazer aqui? É interessante. Eu posso fazer o que a gente chama de push down computation. Eu posso, por exemplo, instalar um cluster de Hadoop na nuvem, no HD Insight, e na hora em que eu configurar esse cara, eu posso falar o seguinte, olha, usa a computação do Hadoop. Então ele vai usar a computação do Hadoop, quebrar esses caras em MapReducers, ou utilizar o TES nesse caso aqui. Ele vai quebrar esse cara, vai processar lá do outro lado e vai trazer somente o result set para mim. Nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou indo lá na definição da estrutura que eu acabei de criar e fazendo um agrupamento com o Product ID. Então eu tenho lá uma tabela, na verdade não é uma tabela, é um arquivo, né? Então eu tenho um arquivo de vendas, de pedidos, e aqui eu estou fazendo um agrupamento. Então entenda que eu não estou fazendo um agrupamento no SQL, o dado não está teoricamente no SQL nesse momento. Né? Ele está pela definição da tabela, né? Então eu estou trazendo essa importação da tabela, mas ele é uma tabela externa, ele faz referência ao HDFS, onde realmente está armazenado num sistema de Big Data, aí, ou propriamente dito no HDFS, tanto da Hortonworks quanto da Cloudera. Então aqui eu vou ter no final das contas o resultado, e depois desse resultado mostrado aqui na tela, que vai aparecer agora mais ou menos, o que eu vou conseguir fazer? Eu vou conseguir pegar esse resultado, jogar numa tabela aqui dentro do SQL Server, e depois fazer os meus agrupamentos, poder fazer as minhas comparações, ou seja, eu não preciso deixar o SQL ou utilizar o Scoop, por exemplo, para fazer a transferência desses dados. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, é uma demo bem prática e rápida para mostrar para vocês um caso real de usabilidade do Polybase com uma tecnologia fantástica no SQL. Eu espero que vocês continuem vendo o vídeo, assinem o canal, deixem seu feedback, fale o que vocês gostariam de ver. A ideia aqui é cada vez mais abranger esse ecossistema gigantesco de Big Data dentro do ecossistema do Azure. E eu espero por vocês nos próximos vídeos. Então fica com Deus e até mais.